Ministrando uma série de mensagens falando sobre contemplação da presença. E eu diria que nós dependemos de contemplar a presença de Deus. A nossa vida, ela precisa se resumir a precisar estar na presença de Deus. Não é só gostar de estar na presença de Deus. Gostar de estar na presença de Deus é uma consequência de algo que eu preciso. Comida, alimento físico, tem coisa que você não gosta, mas você precisa daquilo. Por quê? Porque a sua vida depende, ninguém aqui vai ficar sem comer. E não adianta, tem comidas que a gente não gosta e que se a gente não come, com o passar dos anos, você pode ficar doente de não comer, por não comer isso, tal coisa. Por quê? Porque o nosso corpo depende de algumas coisas, nós precisamos. Irmãos, Deus fez as coisas perfeitas, não adianta a gente comer o que a gente quer, a gente precisa comer, ou melhor, não adianta a gente comer o que a gente gosta, a gente tem que comer o que a gente precisa. E estar na presença de Deus não pode ser algo que a gente gosta. Não pode ser algo que a gente quer. Porque tem dia que você não gosta, tem dia que você não quer. Nós precisamos entender que estar na presença de Deus é algo que nós precisamos. A nossa vida depende disso. Se essa chave não mudar na nossa cabeça, irmãos, a gente vai viver de momentos. Momentos na presença de Deus, momentos de manifestação do poder de Deus, momentos com Deus, e ninguém vive de momento. Momento é ilusório, momento é passageiro. Não, nós vivemos daquilo que nós precisamos, de dependência. Deus, Ele precisa ser um marco na nossa história, o Senhor das nossas vidas. O ar que nós respiramos. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. E hoje, dentro dessa série de mensagens, eu queria falar sobre a dependência de Deus. Quando nós realmente contemplarmos a presença de Deus, nós vamos descobrir que nós podemos depender de Deus para tudo. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 9. Atos, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 10. Diz assim a palavra. Atos 9, versículo 10. Diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Quem chamou, irmãos? O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel.
e lhe mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Irmãos, eu quero compartilhar algo que saltou aos meus olhos nesses versículos que nós lemos. Primeiro, irmãos, eu quero dizer que é tempo de vivermos experiências sobrenaturais. Escute. É tempo de nós vivermos experiências sobrenaturais. Quem crê nisso aí? Sobrenatural. Sinais. Maravilhas. Milagres. A conta não bater. Coisas absurdas à mente do homem. Nós servimos num reino espiritual. O reino de Cristo é espiritual. Você sabe que no meio da igreja, num período, tinham pessoas que buscavam a Deus, visando coisas naturais. E sabe qual foi a repreensão de Paulo para essa tal igreja? Ele falou assim: irmãos, se a nossa esperança se resume somente a este mundo, nós somos os mais miseráveis da terra. Escute isso. Nós fomos salvos por Deus, irmãos, não é para viver coisa natural. É para viver coisas sobrenaturais. E eu vou te mostrar na palavra isso. Então eu queria que você pudesse trazer para a sua vida hoje, não aceitar mais viver um evangelho frio e natural. Não. Nós temos falado sobre contemplar, e contemplar é mergulhar na presença de Deus, e mergulhar na presença de Deus vai nos fazer contemplar algo que não vimos ainda. As coisas de Deus nunca serão óbvias. As coisas de Deus nunca vai entrar na nossa cabeça, irmãos. Nós nunca explicaremos as coisas de Deus. Se nós conseguirmos explicar algo de Deus, não foi Deus que fez. Se nós conseguirmos explicar algo extraordinário que Deus fez na nossa vida, não foi Deus que fez. Por quê? Porque essas coisas de Deus são sobrenaturais e extraordinárias. Cego voltar a enxergar é natural? Não é. Pão multiplicar é natural? Não, não é. Mar abrir é natural? Não, não é. E por que nós nos contentamos em não ver o sobrenatural diante dos nossos olhos? Aonde perdemos a nossa crença no sobrenatural, ou melhor, a nossa fé no sobrenatural. Por quê? Porque nós paramos de gerar no mundo espiritual. Nós estamos vivendo diante daquilo que os nossos olhos contemplam. E sabe o que a gente tem contemplado? O natural.
A gente contempla um carro, a gente contempla uma casa, a gente contempla um emprego, a gente contempla uma faculdade, a gente contempla problemas, dificuldades, lutas. E chegou o tempo de nós vermos aquilo, irmãos, que os nossos olhos naturais não podem ver. Esse tem cabimento, irmãos. Ou eu queria talvez te desafiar e perguntar, quando foi que você escutou o Senhor chamando? David. Isso aqui já foge totalmente do natural, meu irmão. E a gente se contenta em viver uma vida de nunca ter ouvido Deus falar. Geisa. Tião. Mas pastor, Deus não faz mais essas coisas. Só se for com você. E Deus continua fazendo essas coisas. Deus continua chamando pessoas pelo nome. Você não entendeu? Deus continua chamando pessoas pelo nome. Coisas insondáveis que a nossa mente não compreende, são coisas que Deus tem preparado para nós. Abra sua Bíblia aí para nós vermos isso. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 6. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Esse Paulo aqui, irmãos, é esse Saulo que nós lemos. Quem escreve essa carta é esse Saulo que estava cego em Damasco. Era ele que respirava morte contra os cristãos. Ele escreve assim: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era, ou de seus governadores, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a qual nos referimos é mistério de Deus. A sabedoria é mistério de Deus. Seu plano, antes secreto e oculto, embora ele tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entendem, pois, se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por meio do seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Você captou o que você leu? Deus tem um tipo de sabedoria, irmãos, que não vem do homem. E que não cabe ao homem tentar explicar o que é isso. E eu não estou nessa noite aqui querendo te explicar isso. Eu estou querendo te mostrar que tem isso. Para quem? Para aqueles que o amam. Tem isso, tem algo que a sabedoria humana não pode trazer para a gente. Escute, existem coisas que a nossa mente não pode compreender. Existe um saber que vem de Deus, que jamais o ser humano poderia produzir. Vou repetir. Existe um saber que vem de Deus, que jamais o ser humano poderia produzir. Sabe o que Paulo diz? Que nós temos a mente de Cristo. Existe um saber que está na mente de Cristo, irmãos. Como você sabe disso? Eu não sei, eu sei.
E é nesse nível de mergulhar na presença de Deus, de contemplar a presença de Deus, que nós precisamos chegar. Nós precisamos nadar de encontro a esse tipo de revelação que Paulo diz que é mistério de Deus, segredos de Deus, um saber de Deus. Está me entendendo, irmão? Você está entendendo a profundidade disso? Tudo que a mente humana ela produz, ela tem um prazo de validade curta. Agora, aquilo que é gerado em Deus, não tem prazo. Ou seja, eu vou elaborar, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Irmão, sinto muito, isso tem um prazo de validade curto e isso é falível. Não significa que vai falir, mas pode falir o seu projeto, o seu sonho, as suas intenções. Quem está entendendo isso aqui? Agora eu vou fazer desse jeito, porque se eu fizer desse jeito, tudo certinho. Não, eu já fiz conta, eu já projetei, eu já fiz, eu vou fazer desse jeito. Ó, está tudo certinho. Isso ainda é falível. Não, porque se eu fizer dessa forma no meu casamento, no meu relacionamento, não tem como dar errado. Vai dar certo, porque isso pode falir. Mas quando, irmãos, o projeto nasce no coração de Deus, quando tudo aquilo que nós vamos tentar fazer, irmãos, foi gerado em Deus, no saber de Deus, é infalível. É infalível. Quem mergulha profundamente no relacionamento de Deus, irmãos, conhece os seus segredos. Pastor, mas tem segredo? Está escrito que tem, irmãos. Está escrito que tem, nós lemos. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Estou fazendo todo esse desenho para mim, para você aqui, irmãos, para nós entendermos que é tempo de nós vivermos coisas sobrenaturais. Simples, porém sobrenaturais. Existem sobrenaturais, não são coisas astronômicas. Muitas vezes coisas sobrenaturais são simples. Pequenos detalhes que você sabe que foi mão de Deus. Às vezes nós estamos esperando coisas grandes, mas às vezes Deus quer mostrar coisas simples. Nós possamos contemplar. Foi Ele. Porque se nós não contemplarmos Deus nas pequenas coisas, como nós vamos ousar esperar contemplar Deus em grandes coisas? São pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa vida. E eu vou te mostrar aqui. A contemplação do Cristo nos transforma em verdadeiros discípulos de Jesus, dependentes da sua palavra. A contemplação vai nos fazer discípulos, e discípulos que dependem de Jesus. Quero destacar aqui 3 pontos com você rapidamente. Primeiro ponto: todo discípulo verdadeiro está pronto para ouvir o seu mestre. Nós lemos no versículo 9 de Atos, no versículo 10 de Atos 9. Põe pra gente. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão. Sim, Senhor. Ele respondeu. Isso aqui já é algo sobrenatural, irmão. Ananias, sabe lá Deus o que ele estava fazendo, a Bíblia não fala.
Se ele estava trabalhando, se ele estava deitado, se ele estava dormindo, se ele estava cozinhando, se ele estava... Não fala. Mas diz que em algum momento do dia o Senhor disse: Ananias. Irmãos, e eu vejo aqui, eu percebo nessa palavra qual nível de contemplação de Deus Ananias tinha. Por que eu afirmo isso? Porque diz que ele respondeu: sim, Senhor. Quando Paulo tem a primeira contemplação do Senhor, ele não sabia quem era. Porque ele pergunta: quem é o Senhor? E o Senhor diz para ele assim: eu sou Jesus a quem tu me persegues. Ananias, ele responde diferente. O Senhor aparece, chama ele numa visão e diz assim: Pamela. E ela responde: sim, Senhor. Você está entendendo aqui, irmãos, no nível de conexão e contemplação, nós precisamos mergulhar em Deus. Não é diferente, irmãos. Nós vivemos na mesma dispensação desse povo. Nós estamos no tempo da graça, onde Deus não fala só com o sacerdote. Deus, ele fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo. Você e eu, nós temos que estar dispostos e disponíveis para ouvir a Deus. A evidência de que nos tornamos discípulos se dá ao quanto nós damos ouvido a Deus. O quanto nós damos ouvido a Deus. Irmãos, Deus nos resgatou para que nós possamos manifestar a sua glória. Sim ou não? Deus nos resgatou para ser seus representantes aqui na terra. A cada um foi dado o ministério da reconciliação. Paulo diz: mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Mas quem que vai pregar? É o pastor na quinta-feira? Não, somos nós que precisamos ouvir o nosso nome. Pastor, mas Deus quer falar assim? É óbvio que quer. Por isso ele pôs o Espírito Santo dentro do homem. Se Deus não quisesse falar com o ser humano, ele não tinha colocado o Espírito Santo dentro do ser humano. Ele iria continuar usando profetas em tempos esporádicos ou em tempos específicos. Só que agora não. O Senhor colocou o Espírito Santo dentro de você. Por quê? Porque esse é um portal de relacionamento que nós temos com Deus. Esse é um portal de relacionamento que nós temos com Deus. O Espírito Santo em nós. Só que, irmãos, quanto do nosso dia nós estamos dispostos a ouvir o nosso nome, parar e dizer: sim, Senhor. Quantas vezes nós até ouvimos, mas não damos ouvidos. Muitos estão na igreja, irmãos, mas ainda são discípulos de si mesmo. Quantos estão na igreja, irmãos, lotando as igrejas, mas ele é discípulo de quem? De si mesmo. Só dão ouvidos à voz da própria alma, a quem eles querem receber o comando e obedecem o comando. Vou repetir isso. Muitos aqui, muitos de nós, somos discípulos da nossa própria alma. Só obedecemos o comando da nossa alma, dos nossos desejos carnais e falíveis. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Aonde Deus, ele nos chamou para ser discípulos de Cristo.
Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo verdadeiramente é discípulo de Deus. Irmãos, você existe, você está aqui para um propósito de Deus. Diga assim: Deus tem um propósito na minha vida e não tem nada a ver com a minha vida. O propósito de Deus na minha vida não tem nada a ver com a minha vida. Talvez o propósito de Deus na minha vida tenha a ver com a sua. Por isso hoje você está sentado aí e o Senhor está desafiando. Por quê? Porque o propósito dele não é na sua. Vai falar, né, na vida dessa pessoa. Você está entendendo isso, irmão? Isso é forte, isso é profundo. Mas não, a gente quer ser discipulado pela nossa própria alma que diz: vai, corre atrás, trabalha mais, conquista mais, queira mais. Sabe, não se contente com o que você tem, avance, cresça, cresça. E aí você está lá sendo discipulado pelos seus desejos carnais, correndo, 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 e obedecendo a sua alma, o tempo todo obedecendo a sua alma. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi esses dias com a minha esposa. O Espírito precisa governar a sua alma. Não é a alma governar o teu espírito. Isso muda tudo, irmão. Até quando você vai ser discipulado pela sua própria alma? Até quando eu vou ser discipulado pela minha própria alma? Se quisermos viver na dependência de Deus, precisamos dar ouvido aos seus comandos. Depender de Deus não é sair se aventurando. Depender de Deus é: Ele disse, eu vou. Ele disse, eu faço. Agora, o que Ele disse? Aí é que está. Segundo ponto. Ouvir os comandos de Deus em muitos momentos vai nos pôr em desafio. Irmão, ouviu? Você acha que o Senhor fala para o povo: sai do deserto e vai para Canaã. Vem com Josué, lutar em Jericó. Vai ser uma beleza lá. Uhul, Canaã. E o povo entra em Canaã, chega em Canaã, irmãos, está tudo resolvido. É isso que acontece? Não, entra em Canaã, terra prometida, mana, leite e mel. Ali tudo vai prosperar, mas o que tem? Gigantes. Mas, puxa vida, Deus tirou a gente. Irmão, você para pensar. Deus tem hora que ele confunde, ele embaralha a nossa cabeça. O povo estava no Egito, não estava? Servindo o faraó, não estava? A Bíblia diz que eles tinham carne para comer e casa para morar. Aí o Senhor vem e fala assim: não é isso que eu tenho para vocês. Bora levantar o arraial e vem com Josué lutar em Jericó. Aí chega em Jericó lá, eles entram, irmão. Chega lá, tem que derrubar a muralha. Eles entram, tem que derrubar gigante. Chega lá, eles têm que construir casas. Chega lá, eles têm que obedecer um monte de lei. Que desafio. Mas deixa eu te falar, coisa boa é viver os desafios de Deus. E olha o desafio de Ananias, irmãos. Olha o desafio. Lá no versículo 11 diz assim: o Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, perguntou: Deus, eu acho que o senhor não conhece aquele cara lá. Irmãos, esse diálogo não é Ananias com o pastor Pedro, nem com o pastor João, nem com o pastor Tiago. É com Deus. Você entende, irmãos, esse diálogo com Deus? Ele chega para Deus e fala assim: ô Senhor, ouvi muita gente falando desse cara aí, que ele é um homem que vem maltratando o seu povo.
Ele obedece a direção, ele escuta Deus colocando ele em perigo. Deus chama Ananias para falar assim, viu, sai do conforto aí. De repente ele estava na rede. De repente ele estava dando um repasse no cavalo. Ananias, sim, Senhor, glória. Vem cá, vai à rua direita. Chega lá, vai ter um homem de Tarso chamado Saulo. Vai lá e ora por ele. Saulo? O senhor não está vendo que eu estou de boa aqui? O senhor vai me levar para um lugar, para um desafio desse, um cara que está matando crente. Você está entendendo isso, irmão? Muitas vezes, ouvir a voz de Deus vai nos trazer grandes desafios. E esses desafios, irmãos, é para doutrinar a nossa alma a obedecer a Deus. Quando Jesus tem um encontro com Pedro, sabe o que Jesus fala para Pedro? Jesus leva Pedro de volta ao lugar do fracasso. Pedro tinha pescado uma noite inteira e Jesus encosta e no barco de Pedro e chega para Pedro. Pedro, o quê? Volta para aquele lugar que você fracassou. Oh Deus, a gente já estava recolhendo as redes. O Senhor vai fazer isso de novo? Vou. Você imagina Pedro, irmãos, não era um barquinho que cabia 2, 3 pessoas, não. A gente está falando de um barco de pesca. Talvez tivesse ali 10 pessoas. Imagina o Pedro chegando para assim, então, Jesus, ele falou para a gente voltar para o Mar Alto. Você imagina a cabeça de 10 peão que teve uma noite infrutífera, que teve uma noite fracassada. Falou assim, ele mandou a gente, mas de dia, Pedro, é de dia, Pedro. Você sabe que horário de pescar é de noite, Pedro. Faz o que ele mandou. Mas a gente só vai perder tempo, Pedro. Você está maluco? Mas Jesus nos deu um comando, Jesus nos deu uma direção. Eu vou obedecer por mais que pareça loucura. Quem está me entendendo nessa noite, dá um glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que está fraco é o que está forte. Não cabe, irmãos, é desafiador isso. Senhor, eu estou fraco. Ele fala, está fraco não, você é forte. É desafiador, irmãos, andar com Jesus é desafiador. Nós temos que depender de Deus e avançar para as direções, por mais que ela não faça sentido para a gente. Então, ouvir um comando de Deus, irmãos, nós precisamos depender do quê? Daquilo que Ele disse. Se Ele falou, vai, eu vou. Ah, mas dá medo, mas eu vou com medo mesmo. Até porque, irmãos, coragem não é não ter medo. Coragem é fazer mesmo com medo. Coragem é fazer mesmo quando nós estamos com medo. Às vezes as pessoas olhavam eu fazendo serviço a 10 metros de altura, subindo e andando, e falavam, nossa, mas como você tem coragem? Não, eu não tenho coragem, eu tenho medo, é que eu preciso subir, porque o sustento da minha família depende de eu trabalhar nessa altura. Quantas vezes, irmãos, eu não olhava para o andaime lá em cima e falava assim, o leite da minha filha está lá, eu vou subir e eu vou buscar. Eu tenho medo, mas eu preciso. E às vezes Deus vai nos colocar em situações como essa. Deus às vezes vai nos propor situação como essa. Ananias, o quê? Vai orar pelo assassino. Ananias, sim, Senhor. Você vai pregar para a multidão. Não, Ananias, você vai pregar para aquele que queria te matar. Você vai pregar para aquele que estava falando mal de você. Você vai falar para aquele que você não aceitava mais. Você vai voltar lá e vai pedir perdão para aquelas pessoas que te feriram. Mas não foi eu que feri. Mas você vai voltar, Ananias. Você vai lá, Ananias. Você vai se humilhar, Ananias.
Você sabe, irmãos, o que Deus tem dado direção para você. Você sabe. Sabe qual que é o problema? Que a gente ouve, mas a gente não dá ouvidos. E eu quero te encorajar aqui, irmãos, a ser um Ananias e dizer, sim, Senhor. E esse é o nível de contemplação. O que isso tem a ver com contemplação e dependência? Porque eu vou aprender a depender de Deus à medida que eu obedeço o comando de Deus. Eu vou por quê? Porque eu tenho uma palavra. Eu faço por quê? Porque eu tenho uma palavra. Ah, você é bobo? Não, eu tenho uma palavra. Você vai se humilhar? Não, eu tenho uma palavra. Você é maluco? Isso não vai dar certo. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E o que nós precisamos, irmãos, é ter uma palavra. Eu e você, nós precisamos de uma palavra. O que eu faço então, pastor? Vai buscar a presença de Deus até que Ele te dê uma palavra. Até que Ele te dê um comando. Isso é depender de Deus. É por isso que nós temos o Espírito Santo. Fique lá até que Ele diga. Eu estava conversando esses dias com o David. David me perguntou a respeito do jejum de Daniel. Que as pessoas falam, jejum de Daniel é 21 dias. Não, irmão. Jejum de Daniel é até Deus responder. Eu já falei isso para você também, né? Durou 21 dias porque demorou 21 dias para chegar a resposta. Ela poderia ter chegado em um. Por quê? Porque o anjo disse para ele, quando você começou a orar, o Senhor já entregou, mas houve resistência no mundo espiritual. Eu lutei, houve luta, o príncipe da Pérsia me impediu. Mas eu cheguei. Isso que é jejum de Daniel. Eu vou orar até o Senhor responder. Você quer fazer um jejum de Daniel? É esse. Pode ser que dure 2 dias, mas pode ser que dure 3 meses. É Bíblia, irmãos. Estou te ensinando a Bíblia. Estou te ensinando o que está na palavra. Não tem, irmãos, a campanha do sal grosso. Não tem o passe debaixo da minha mão. Não tem o jejum da vitória. Existe o jejum do vou ouvir. Eu falei aqui, acho que foi no domingo, se eu não me engano, sobre o jejum. A oração é eu falando para Deus. O jejum é Deus falando comigo. Abacuque, quantos não gostam daquela palavra? Ainda que a figueira não floresça, virou até música. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda tá. Mas irmão, sabe quando ele falou isso? Sabe quando ele declarou isso? Depois que ele disse assim, subirei à torre de vigia e ficarei lá para ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Você queria uma resposta de Deus aqui nessa noite? Vai para a torre de vigia e espere o que o Senhor tem para te dizer. Isso é jejum de Daniel. Acesse esse lugar e fique lá até Deus falar contigo. Eu estou falando de um lugar espiritual, não estou falando de um lugar físico. Estou falando de você se enfiar dentro do quarto e não sair de dentro do quarto até te responder, não. Eu estou falando para você acessar um lugar espiritual. Esse lugar espiritual é um ventre espiritual, é onde você vai gerar as coisas de Deus, onde Deus vai colocar coisas dentro de você. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmã? Terceiro e último. Podemos depender de Deus e confiar na direção dEle, pois a direção de Deus é certeira. Podemos depender e confiar na direção de Deus, pois ela é certeira. Deus não erra o alvo. Deus não erra a direção. Deus disse ao povo hebreu marchar em direção a um mar fechado.
Você conhece a história. Exército de Faraó acurralando o povo diante do Mar Vermelho. O que faremos nós? Moisés foi, o que ele foi buscar? Uma palavra. Uma palavra. Talvez, isso aqui é Leonardo capítulo 5, versículo 6. Talvez Moisés foi lá esperando assim. Deus vai falar que vai matar o povo. Eu vou lá e Deus vai fazer assim, ó. E o povo vai morrer. Não. Por quê? Porque o Senhor não estava trabalhando contra. Escute, Deus não estava trabalhando contra o exército de Faraó. Deus estava querendo ensinar o seu povo. Então o Senhor chega a Moisés, o que você tem na mão? O bordão. Toque na água. E diga ao povo que marche. Que lógica é essa, tio? Deus falou isso? Então tá. É melhor morrer afogado na mão de Deus do que tentar morrer no campo no meio do deserto de Faraó. Então eu vou, se é para morrer, se é para nadar, esse negócio, se é para atravessar esse rio a nada, eu vou atravessar. Ainda que passarem pelas águas, elas não te submergerão. A palavra de Deus é infalível, irmãos. A palavra de Deus, e aquele povo começa a marchar, e de repente um vento, e abre aquele caminho. E o povo passa. E quando o povo atravessa, o mar fecha. Sabe o que é isso? É Deus ensinando o povo. Eu estou no controle, só me obedece. Só me obedece. Irmão, se Deus disser, a gente pode fazer. Se Deus disser, podemos fazer. Porque a única certeza que nós temos, irmãos, é que Deus, Ele cuida dos seus filhos. Irmão, para de viver uma vida comum. Melhor, eu vou me incluir nisso. Precisamos parar de viver uma vida comum. É tempo de nós vivermos coisas sobrenaturais, depender de Deus. E como depender de Deus? Buscando em Deus, contemplando a presença de Deus. Contemplando a presença de Deus, irmãos. Busque Deus na palavra. Busque Deus em oração. Busque Deus em jejum. Busque Deus em tempo sozinho com Ele. Busque Deus por meio da adoração. Se entrega. Você precisa parar de gostar de estar na igreja. Eu vou na igreja porque eu gosto, não, eu vou na igreja porque eu preciso. Eu vou na igreja porque eu gosto de lá. O louvor de lá é legal. Não, irmãos, eu estou na igreja porque eu preciso. Porque um dia o louvor não vai ser legal. Ah, eu vou na igreja porque eu gosto de escutar a palavra do pastor. Um dia o pastor não vai ser legal. Eu não estou na igreja porque eu gosto. Eu estou na igreja porque eu preciso. Sabe por que eu prego a palavra? Sabe por que eu estou aqui no culto, todos os cultos? Não é porque eu gosto, apesar de eu gostar. Mas porque eu preciso.
Eu preciso cumprir aquilo que Deus chamou eu para fazer. Se fosse por gostar, irmãos, você pode ter certeza que a gente recebe mais pedrada do que elogio. E eu não quero elogio. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho. E eu quero ensinar a verdade da palavra. Sem ficar entretendo o crente dentro da igreja. Sem ficar entretendo as pessoas dentro da igreja. Então está na hora da gente virar essa chave. Está na hora de você virar essa chave. Ou você vira homem de Deus, ou você não vira homem de Deus. Não estou falando aqui de gente perfeita, porque perfeito ninguém vai ser. Eu estou falando de pessoas que querem ouvir a Deus. Você acha que esse Ananias era perfeito? Não. A diferença dele e de mim, talvez, é o fato dele ter falado, sim, Senhor. E é interessante que ele não tem dúvida, irmãos. Por quê? Porque aquilo para ele era normal. Pastor, como que eu sei que é Deus que está falando comigo? O duro é você não saber que é Deus que está falando com você. Isso demonstra uma falta de relacionamento com Ele. É? Por quê? Porque quem tem intimidade conhece a voz, irmão. Quem tem intimidade conhece a voz. A Bíblia é recheada de texto que vai mostrar para você como você reconhecer a voz de Deus. Não sou eu que vou te ensinar, não sou eu que estou ouvindo. Eu ouço o que Ele fala para mim. Você tem que ouvir o que Ele fala para você. O som da voz de Deus no meu ouvido chega de um jeito, no seu chega de outro, irmão. Então como eu posso? Não é uma receita, eu não posso te dar uma receita, porque eu posso te dizer, fique lá até ouvir Ele. Entre nesse lugar de contemplação até ver Ele, até ouvi-lo. Por quê? Porque Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai. Busque. Busque. Busca, meu irmão. Pastor, como saber se aquilo é para mim? Perguntando para Deus. Perguntando para Deus, porque se eu te der a resposta, corre o risco de eu falhar. E se eu te der a resposta e eu falhar, você vai falar, não gosto mais daquela igreja. Então para de ficar atrás de guru. Você não precisa disso. Você não precisa de profeta, irmãos. No sentido comum, no senso comum eu estou te dizendo isso. Porque profeta de verdade, irmãos, ele te traz para a Bíblia. Ele não te traz revelação. Ele te traz para a Bíblia. Desculpa, irmãos, revelação em qualquer centro que você for aí, você vai achar. E às vezes até mais assertivas do que muitas revelações da igreja. Eu amo esse silêncio, irmão. Sabe quando o peixe foi fisgado? O que Deus quer é falar diretamente com você. Usa o pastor Léo. Irmãos, se Deus precisar usar o pastor Léo para falar com você, é porque você está desviado da voz dele. Da voz, não estou falando que você está desviado do evangelho. Então qual que é o papel do pastor Léo? Preparar os santos para a obra do ministério. Está escrito na Bíblia. Efésios. Lê lá, do capítulo 1 até o último, você vai achar. O pastor não veio aqui, irmãos, para ficar... Não está aqui para você vir pegar a benção na mão do pastor. Não. Não é isso. A gente está aqui para trazer alinhamento para a vida da igreja. Quem está me entendendo nessa noite? Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Sabe, irmãos, eu disse no início dessa série de mensagens, se você não assistiu, se você não viu, assista lá no YouTube. Não é das melhores qualidades do mundo, mas está registrado.
O problema não é não ouvir, é não fazer o que ouviu. Vou falar de novo, presta atenção. O problema não está em não ouvir, está em não fazer nada com o que você ouviu. Então, nós estamos aqui, eu não sei se é a quinta ou a sexta série, mensagem da série de contemplação. Quantas mensagens já foi? É a sétima já, Fer? Sétima mensagem sobre contemplação. Se é 7, a gente está já quase um mês falando sobre isso. A minha pergunta é: quanto tempo você tirou de busca de contemplação com o Senhor nessas 4 semanas? Ah, mas pastor, minha vida não está. Para de ficar olhando a vida dos outros e olha para a sua. Para de ficar preocupado com o pecado dos outros e se preocupa com o seu. Será que não é na hora de você se preocupar com a sua vida e parar de se preocupar com a vida dos outros? Agora eu estou sendo profeta, irmão. Será que não está na hora de você parar de cuidar da vida dos outros e cuidar da sua? E parar de ficar andando com gente que está cuidando com a vida dos outros? Às vezes a gente para ouvir pessoa que está cuidando da vida dos outros, mas não para para ouvir Deus que quer cuidar da nossa vida. O que adianta você ficar sabendo do BO da vida dos outros, irmão? Pelo amor de Deus. Repreende essa pessoa em nome de Jesus para trás de mim, Satanás. Você tem uma boa de Deus para me trazer? Não, então não quero ouvir. Então não quero ouvir, não me interessa. Vai acrescentar na minha vida? Não vai. Então, tchau. Passar bem. Eu quero ouvir aquilo que me edifica, aquilo que me transforma, aquilo que me confronta a ser a imagem e semelhança do Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. E assim, Senhor, como nós ouvimos essa palavra a respeito de Ananias, nós queremos escutar o Senhor nos chamando pelo nome. Seja na madrugada, seja durante o dia, seja no meio do trabalho, seja na leitura. Nós queremos ouvir o Senhor nos chamando pelo nome. E mais do que isso, Espírito Santo, eu quero que o Senhor nos molde a estar prontos para ouvir e dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Leva-nos a um nível de contemplação. Nós queremos te ver, Jesus.